Shalom, graça e paz, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você e para toda a sua família. Que Deus fale ao teu coração no dia de hoje, que ministre ao teu coração de maneira extraordinária, que as lutas que você possa estar enfrentando agora, o Senhor lhe dê direção em tudo, porque a vitória em Cristo Jesus é certa. Só preciso saber o que é vitória segundo a palavra de Deus. Eu preciso entender isso e buscar isso na palavra do Senhor, ok? Isso é muito importante. Bom, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal Café Pastoral, seja muito bem-vindo. Espero que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Todos os dias pela manhã estamos procurando trazer uma palavra onde vamos meditar um pouco a respeito dessa palavra que é a palavra de Deus, né? E trazer algo da parte de Deus para o seu coração. Todos juntos aqui nós estamos aprendendo, todos juntos estamos aprendendo. Eu não sou o dono da verdade é Jesus, Ele é a verdade, né? Então Ele traz para nós a sua palavra para que possamos meditá-la. Se você não está inscrito em nosso canal, vamos lá, faça a sua inscrição, é rapidinho aí, ok? Pelo YouTube, não esqueça de fazer a sua inscrição. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, da mesma forma, dê um pulinho no YouTube, faça a inscrição e participe desse projeto aí de 365 dias no ano, que nós queremos deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra que venha da parte de Deus, como falamos anteriormente. Mas vamos lá. Nós estamos falando sobre conquistas ou pensamentos de conquistas, né? E hoje a gente vai encerrar o que nós estamos tratando nesses dias. Nós estamos tratando a respeito do momento do povo de Israel, quando Moisés ele envia 12 espias, depois de ter saído do Egito com o povo, né, ele envia 12 espias para olharem como era a terra que Deus havia prometido. E eles passam um tempo lá, retornam com um relatório e começam a falar sobre como a terra era boa, manava leite e mel, extraordinária a terra, aquilo tudo. De repente, 10 desses espias, eles começam a trazer um relatório horrível, ou seja, eles começam a desanimar o povo com as palavras que eles estavam liberando, dizendo: a terra é cheia de gigantes, a terra, nós vamos morrer naquela terra, nós não somos capazes de vencer aqueles homens, eles são guerreiros, são milhares e milhares de pessoas, não vamos conseguir fazer isso. E aquilo trouxe um desconforto no meio do povo, um desânimo no meio do povo, a ponto do povo começar a chorar e querer apedrejar o próprio Moisés e Arão. Enfim, daqui a pouco levantam-se Josué e Caleb, primeiro Caleb, depois Josué, e começam a dizer: não, não é nada disso, e eles começam a expressar aquilo que estava no coração deles, mas não adiantou. E nós estamos falando justamente sobre isso. É importante você assistir os vídeos anteriores para que você entenda nossa linha de raciocínio daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração. Mas eu quero que você veja a resposta do povo, porque a gente está dando continuidade. Então olha só o que o povo disse naquele instante. Números 14 fala assim, a partir do versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Toda a comunidade. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha só o que eles estão falando. Ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor então voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos então um chefe e voltaremos para o Egito. Aquele povo havia visto milagres, moveres de Deus extraordinários. Eles viram, depois que saíram do Egito, ainda atravessaram o Mar Vermelho, eles viram coisas que nossos olhos não viram. E olha que interessante, eles começam a fazer o decreto para a própria vida deles. Olha o que eles estão dizendo: era melhor termos morrido no Egito. Olha o que ele está falando, ou seja, ou nesse deserto. E começam a perguntar: por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Talvez você esteja enfrentando uma luta hoje, ou uma batalha hoje muito grande, você que está aí assistindo nesse momento. E talvez você possa se perguntar: por que Deus me trouxe para essa batalha? Por que eu estou enfrentando esta guerra? Entenda que para Deus tudo tem um propósito. Eu sei que é difícil compreender no momento que nós estamos enfrentando a luta, no momento que nós estamos realmente no meio dessa guerra.
Como eu sempre costumo dizer, só sabe quem passa. Você que está passando por essa guerra aí, no nível que você está passando, saiba que Deus, Ele não vai lhe dar algo que você não possa suportar. Eu sei que pode estar doendo o seu coração, doendo o seu físico, você está sofrendo, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito para isso. O grande problema no meio daquele povo, ou na vida daquele povo, foi justamente o que eles falaram. Então, a nossa mente, nossos pensamentos, através da nossa boca, ela será expressa então. Nós vamos falar aquilo que está cheio o nosso coração. Olha o que Jesus falou a respeito disso. O homem bom, em Lucas 6,45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, aquele povo nada mais estava falando justamente o que guardava no coração. Eles tinham saudade do Egito. O Egito era aquele tempo de escravidão que eles viviam e sofriam lá, e estavam morrendo no Egito. E Deus decidiu então tirá-los daquele estado e levá-los para uma terra. Só que aquela terra, obviamente, não chegaria lá com tudo pronto. Eles teriam que conquistar a terra era excelente, mas eles teriam que lutar. Haveria uma luta, uma batalha para conquistar aquela terra. Há coisas que Deus fará por você, mas há coisas que você mesmo terá que fazer. Nós já falamos sobre isso. Agora, aquele povo, eles estavam falando tudo aquilo, a gente podemos pensar, né? Será que foi aquele momento? Não. Eles estavam falando, o coração deles estava cheio. Eles passaram muitos anos no Egito e eles guardaram o Egito, mesmo com sofrimento, preferindo o Egito, aquele tempo de escravidão, e começaram a expressar o que na verdade já estava guardado no coração deles. Olha só o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2, depois eu vou ler os versículos de 9 a 12. Olha só, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens. É isso aí, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, aí Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: meus irmãos, não pode ser assim, não deve ser assim, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, ele vem reafirmar aquilo que Jesus estava dizendo. A nossa boca fala o que está cheio o coração. Então, o que nós devemos entender nesse momento? O coração fala da nossa mente. E a nossa mente, ela precisa ter a mente de Cristo. Se tivermos a mente de Cristo, não estou falando que você será idêntico a Cristo. Nós vamos lutar por sermos iguais a Cristo. Nós temos que lutar buscando em sua palavra falar o que Cristo falaria em nosso lugar, o que Cristo pensaria em nosso lugar. Nós temos que entender dessa forma, mas para que eu entenda isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler essa palavra. Por isso eu sempre digo, mesmo que você não esteja entendendo no primeiro momento aquilo que você está lendo na Bíblia, continue lendo. O Espírito Santo te revelará dia após dia, através das ações que acontecem na sua vida, através das lutas que você enfrenta, ele trará à memória, à sua memória, aquilo que lhe dá esperança. E quando você e eu, nós enchemos a nossa mente então das palavras de Cristo, daquilo que Cristo trouxe para nós, o que será que sairá da nossa boca? Porque da boca, a boca fala o que está cheio o coração. E o que Tiago diz? Com a boca podemos bendizer ao Senhor, Deus e Pai. E com a boca, com a língua, podemos amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. Quantas vezes da nossa boca já não escaparam palavras que feriu o coração de pessoas, que machucou o coração de pessoas? Por quê? Porque havia algo no nosso coração. E há tantas pessoas que hoje estão vivendo assim. Aquele povo sofreu uma consequência muito grave. Eles tiveram de ouvir de Deus um decreto. Para cada palavra, houve um decreto da parte de Deus. Aquela viagem que poderia ser, alguns dizem, de 40 dias, tornou-se uma viagem de 40 anos.
Pense sobre isso. 40 dias se tornaram 40 anos. Por quê? Porque cada palavra que eles declaravam era um decreto que eles estavam falando contra eles mesmos. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Mas primeiro, vigie a sua mente. Peça ao Senhor para vigiar a sua mente. Na verdade, você precisa vigiar. Jesus chega a dizer: vigiai e orai. E é isso que nós temos que fazer. É a nossa parte. Encha a sua mente da palavra de Deus. Encha a sua mente de coisas que vêm da parte de Deus. Para que quando eu e você formos falar alguma coisa, possamos expressar o que está cheio no nosso coração. E o que estiver cheio no nosso coração, que seja da palavra de Deus. Porque isso se torna um decreto na sua vida. Da mesma forma que você pode amaldiçoar alguém, talvez uma palavra muito forte, ou falar mal de alguém, da mesma forma você será julgado. Da mesma forma isso vai acontecer com você, como foi com aquele povo. Aqueles homens de 20 anos para cima, eles não entraram na terra. Só 2 conseguiram entrar. Quais foram os 2? Josué e Calebe. Eu já falei algo aqui. Se eu fosse lhe perguntar o nome dos 10 homens que incentivaram o povo à rebeldia, à murmuração, trazendo aquela desgraça para o povo, se você fosse citar os nomes, certamente você não conseguiria. Você não vai lembrar desses nomes, mas você vai lembrar sempre de Josué e Calebe. Todo mundo lembra de Josué e Calebe. Por quê? Porque foram os 2 que tinham no seu coração as promessas do Senhor e permaneceram firmes. E ora, eles passaram 40 anos também no deserto. Eles sofreram as consequências daquele povo, mas entraram na terra prometida. Por 40 anos eles estavam lá, foram até mais, foi mais de 40 anos, hein? Foram mais de 40. Eles ainda permaneceram firmes na promessa e entraram na terra para conquistá-la. Isso eu quero que você e eu possamos colocar em prática. Eu sempre digo, ouvir desperta a nossa fé, a prática traz o mover de Deus em nossa vida. É a prática da palavra que fará toda a diferença na sua vida e na minha vida. E digo mais, hoje não é muito aquilo que a gente fala, né? Mas principalmente a gente escreve. Como nós escrevemos nas redes sociais? O que você está escrevendo na rede social? A forma como você escreve. Eu já vi pessoas serem tão agressivas, tão ofensivas, né? De forma, né, às vezes irônica, ironizando as pessoas. Eu sei que você pode colocar seu ponto de vista em algumas coisas, é importante. Às vezes você coloca até uma crítica, eu também. Mas cuidado na forma que você escreve, porque é como você estivesse falando. E aquilo que você fala sai do seu coração. E aí cada palavra que sai da nossa boca é que vai demonstrar o que está cheio no nosso coração. É o que Jesus disse, não sou eu. Então, enche a sua mente da palavra de Deus. Siga em frente. Você que está aí, talvez no meio desse deserto, enfrentando essa luta, mas há uma promessa para você guardada. Cuidado com aquilo que você pensa e cuidado com aquilo que você fala. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer a você que hoje é um dia muito especial para mim, para minha esposa, minha família. Daqui a pouco vou estar casando meu filho mais novo, né? O Daniel e a Jéssica vão se casar. É um dia de muita alegria para a gente. Ok? Então, talvez quando você for assistir esse vídeo, já passou o dia do casamento, mas eu só quero deixar isso registrado neste dia, porque é um dia de muita alegria para todos nós. Que Deus te abençoe, te faça prosperar, ou seja, te supra em todas as necessidades, e espero que amanhã estejamos juntos, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Fique com Deus.